O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos mais uma vez ao canal Biker Life Portugal. E hoje, meus amigos, de certeza que vocês me vão dar grande ajuda. Porquê? Porque eu estou com um problema existencial e garantidamente vocês vão conseguir ajudar. Por isso, fiquem por aí que vamos já debruçar-nos sobre este belo assunto. Pois é, meus amigos, estou com um dilema existencial. Este vídeo não é para falar sobre esta bicicleta porque eu estou gordo e pançudo e resolvi começar a fazer algum desporto e é verdade que já lá vão 3 ou 4 semanas certinho a treinar todos os dias e hoje resolvi fazer este vídeo para vocês porque realmente estou com um grande dilema e não peguei na moto porque a moto está na oficina a retificar umas pequenas coisas. E qual é a dúvida que eu tenho? Vocês já viram aí pelo título do vídeo de que é que se trata. Eu já tenho a minha moto, vai fazer, julgo eu, quase 5 anos, 4 anos e qualquer coisa. A moto tem 23 mil quilómetros. E dizem vocês, mas eu farto-me de ver vídeos contigo a rolar. É verdade que sim, que farto-me de ver vídeos comigo a rolar, mas nem sempre é com a minha moto, são com motas emprestadas e daí... Obrigado. É verdade que vocês fartam-se de me ver a rolar nos vídeos, mas efetivamente nem sempre é com a minha moto e nem sempre são percursos longos. Fazendo as contas, quase 5 anos a rolar e 24 mil e qualquer coisa quilómetros, nem 5 mil quilómetros dá por ano. Entretanto, para a minha perdição, eu vou tentar ilustrar o máximo possível este vídeo. Porquê? Porque vocês não conhecem, muitos de vocês não conhecem os modelos das motas que eu estou a falar. Eu tenho uma Indian Challenger, como todos sabem, uma Dark Horse, de cor cobre. Entretanto, fui convidado para ir à Espanha ver aquele modelo vintage da Indian e não é essa moto que eu quero, ok? É uma moto porreira e tal, mas para o que eu quero fazer no dia-a-dia e para as viagens não é propriamente, daria para uma segunda moto, mas... para a moto principal, para mim não dá. Entretanto, a Indian deu-me uma facada nas costelas. Porquê? Porque resolveu lançar o modelo dos 125 anos do seu aniversário e lançou umas cores brutais em 4 modelos. Na Vintage, com uma cor espetacular, na Indian Challenger, que é a minha, com umas cores, esquece, adorei aquela... Na Roadmaster, que ainda traz um motor refrigerado a ar, e numa Scout. São 4 modelos para comemorar os 125 anos que trazem umas pinturas todas personalizadas. E eu vou falar só do modelo que realmente eu gosto, que é o modelo dos 125 anos da Challenger, que é o modelo de moto que eu tenho, mas com um motor mais atual e com aquele jogo de pintura para comemorativo dos 125 anos. Estamos a falar numa moto que custa 45 mil euros. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Vocês dizem, tens uma moto que também foi cara. Foi, mas eu não cheguei ao concessionário. A minha moto anda à volta dos 32, 33 mil euros. Mas não se esqueçam que eu não cheguei ao concessionário e paguei os 33 mil euros. Não, já trazia motas antes, não é? Geralmente a primeira moto, se nós comprarmos uma moto nova, não é? Geralmente a primeira moto é que custa mais a comprar porque damos o dinheiro à cabeça. Depois o resto é feito com trocas, vamos sempre acrescentando algum e vamos crescendo nos modelos, crescendo a nível de tamanho de moto e eventualmente de preço, porque à medida que a moto vai crescendo, o valor também vai aumentando. E agora estou naquela fase em que a minha moto custou 32, eu vendendo a moto ou entregando ao stand, dão-me para aí 22, a correr bem 22 mil euros, e a outra moto custa 45 mil euros. Estamos a falar aqui uma diferença abismal. Não vamos falar cá de descontos, parcerias, patrocínios. É verdade que a moto eventualmente ficaria um pedaço mais barato para mim, mas de qualquer maneira é muito dinheiro. Não é? Eu teria mesmo que dispor muito dinheiro. E depois tem outro problema, eu adoro aquela moto, mas tem 2 grandes problemas. Primeiro, 2 grandes problemas, a meu ver, que é, não traz a mala traseira, e eu já quando fui ao Wave and Wheels, a Biarritz, tive que pedir uma mala emprestada. Mário, obrigado por me teres emprestado a mala, da primeira era a cor da minha moto e tudo, calhou bem. E estou naquele dilema, porquê? Porque a moto não traz mala, e para vocês terem, porque isto é um enredo de assuntos, porque do modelo Challenger para o outro modelo que traz a mala, que é a Pursuit, o modelo de uma moto para a outra, estamos a falar de 3 mil euros de diferença de uma moto para a outra. E o que acontece é que se eu comprar um Tour Pack, ou seja, a mala para mim,
a mala custa à volta de 5.000 euros. Ou seja, eles já fazem isto para tu não comprares o modelo mais barato, quando não comprares o modelo igual à minha, e compras a seguir a mala e ficas com uma Pursuit, que é um modelo bem maior e bem mais apto para viagens longas por causa da capacidade de carga. E, efetivamente, nunca na vida vou comprar uma moto dos 125 anos e gastar mais 5.000 euros numa mala, que estamos a falar na moto que ficaria por 50.000 euros, não é? Isto é surreal. E depois tem outro problema que eu estive a pensar, que é uma moto numerada, vão-se fazer, ou já se fizeram, X números de exemplares, são distribuídos pelo mundo todo. Portugal vai ter direito a 2 ou 3 motas dessas, não sei se serão vendidas ou não. Sei que já há 2 cá em Portugal e eu vou falar de cor porque ainda não as vi. Se calhar quando sair o vídeo já sei quais são os modelos, mas julgo eu que será uma Scout e será uma Vintage dos 125 anos. Julgo eu que será isso que teremos aqui para ver no concessionário do Porto. Julgo eu. Se eu comprar uma moto de 45.000 euros, dos 125 anos, uma série numerada, possivelmente eu nunca mais vou trocar essa moto, não é? Porque basicamente passa a ser uma moto de coleção. E como é que eu posso ter uma moto de coleção e depois trocar? Para mim não faz muito sentido fazer isso. Agora, faria sentido eu optar pela Pursuit, não é? Optar pela Pursuit, porque é um modelo já mais civilizado e estamos a falar à volta de 34 a 35.000 euros com a documentação e tudo mais, traz a mala atrás, traz as perneiras de proteção na frente, ventiladas, traz mais uns faróis auxiliares, já traz punhos aquecidos, já traz banco aquecido, já traz um motor novo, traz a sinalização de ângulo morto, traz uma série de coisas. A pergunta que se faz é, vocês trocariam a moto com 24.000 km, com quase 5 anos, ainda está na garantia, com quase 5 anos, a rolar menos 5.000 km por ano, é válido este investimento ou será apenas pura vaidade? Eu gosto das motas e não é o facto de ter motas novas. Agora dá-me jeito de ter uma moto realmente com o malão atrás, porque o malão tem a vantagem de eu poder tirar e pô-lo e a moto ficar com o look da minha, sem nada atrás, porque aquilo, o malão é bom realmente para viagens. Agora, durante os passeios daqui curtos e tudo mais, nunca na vida vou andar com aquilo atrás, porque é mais peso, aquilo pesa quase 40 kg, é mesmo muito pesado, não vou andar com aquilo, não é? Mas gostaria de ter essa possibilidade de, em viagens mais longas, poder levar aquilo, que dá para pôr o capacete, dá para pôr uma série de coisas atrás. Agora, isto já começa a ser um luxo e começa a ser um bocado disparatado já os valores que estamos aqui a falar, tendo em conta que estamos em guerra, não é? Numa possível crise diabólica, a gasolina a 2 euros, ou o gasóleo a 2 euros, um disparate pegado. Daí, eu andar de bicicleta para poupar. Não sei se já vos falei aqui da Fido. Eu fiz uma review desta bicicleta. Porque é que ela está aqui comigo? Que é a minha bicicleta agora. Esta bicicleta é tipo a BMX que nós tínhamos dos anos 80, anos 90. Até vou deixar ficar aqui o link em cima da review que eu fiz à bike. É simplesmente espetacular. Foi as bicicletas mais bem construídas e mais bonitas esteticamente que eu andei até hoje. É espetacular. Ela está a ficar sem bateria, vou dar ao pedal e é super porreira de se dar ao pedal. Por isso, deixem-me buscar aí o link na descrição se quiserem adquirir este veículo. Já viram como é que se encaixa uma venda no meio do assunto sério? É assim, está aqui. Pronto, voltando a cenas sérias. Por isso, estou neste grande dilema de gastar imenso dinheiro para o proveito que eu tiro da moto, visto nem sempre andar com a minha moto e nem sempre ter tempo para andar assim tantos quilómetros de moto. Será que justifica? Vocês vão dizer, se tiveres dinheiro, gasta. Não é o facto de ter dinheiro, é uma questão de princípios, não é? Porque o dinheiro é dinheiro, não é? Faz sempre falta. E se estiver do nosso lado, tanto melhor, não é? Vai rendendo alguns juros, e é um investimento que eu queria fazê-lo ponderadamente e queria ouvir a vossa opinião, porque sim, porque a vossa opinião interessa, porque várias cabeças pensam melhor do que uma cabeça só, e estou naquele dilema, não é? Porque é mesmo muito dinheiro para eu fazer a transição de uma moto para a outra, só por o simples facto de poder viajar mais confortável com a mala atrás e tudo mais. Tudo bem que o modelo do motor é um modelo mais recente, não é? Eletronicamente mais evoluído, mas se calhar possivelmente não justificará a troca de moto pelos... Estava a gravar, já mostrou o vídeo! Pois. Mas agora não pego nele por causa das poeiras, pô. Pois poeira que eu não sigo para os olhos. Pois. Há muita gente a queixar-se dos olhos. Pois, é dos pós que andam aí. É por isso que eu sigo óculos, pô. Pois. Temos aqui uma coisa mesmo. Comprei logo para assim, nunca mais vou ficar mole. É os seus contos que eu gasto na farmácia. Pois. É os seus contos, pô. Pois é. É comprar contos e pomada, nunca mais fico mole. Pois.
Já outra vez, ano passado foi igual, isto era igual. Pois, Isto para mim foi a vacina, venha que vier. pois. Pô, eu estou muito arrependido à vacina, pô. Estou arrependido, porque estou, eu não também, pá, agora não tem nada, viu? Agora não tem nadinha, viu? Ora bem, meus amigos, eu vou-vos deixar ficar um bocadinho o enxerto desta conversa. Por causa das poeiras, este senhor deve ter sido raptado por um OVNI e teve uma sonda anal. As vacinas de Covid, as poeiras, a garganta, todas as poeiras da África. Que grande nível. Pronto, meus amigos, e é isso. Digam aí o que é que vocês pensam, não das poeiras africanas e não aqui da bicicleta, mas sim da questão de eu querer, eu queria muita coisa, mas se calhar moralmente não me parece muito correto, não sei. O dinheiro é teu, eu sei que é, meus amigos, eu sei que é, mas é muito dinheiro, meu, é muito dinheiro. E depois tenho que dizer em casa que troquei de moto e só dei mais 1000 euros. Ou então foi ela por ela, aquela desculpa. E as mulheres só sabem quanto é que a gente gasta em motas quando a gente morre. Pronto, eu acho que fiz aqui uma cena que é, tenho a possibilidade de ter negócio com uma Challenger dos 125 anos, desvantagem, não tem malão, é uma série numerada, o que depois vai me tornar a mim um bocadinho difícil de vender, passando para a Pursuit, que é uma gama superior à minha, traz mala, perneiras, punhos aquecidos, bancos aquecidos, o motor já é novo, já traz a cena do ângulo morto, traz uma série de coisas. Pronto, estaríamos a falar num investimento não de 35, 36 mil euros, mas mesmo assim, dos 22 para os 30 e qualquer coisa, já é muito dinheiro, tendo eu mota e fazendo à volta de 5 mil quilómetros por ano, nem isso, por isso possivelmente não justifica. Meus amigos, despeço-me assim, espero que tenham gostado do vídeo, foi um vídeo um bocadinho diferente, só para pedir a vossa ajuda, para vocês me orientarem no caminho do Senhor, e vemo-nos para a semana, eventualmente num vídeo já sentado na minha moto atual, não numa nova, mas na minha atual. Fiquem bem, façam por ser felizes, porque se não o fizerem, eu poderei fazer se vocês utilizarem o código de desconto para comprarem esta bela bicicleta da Fido. Muito positivo. Aquele beijinho gostoso e delicioso à minha prima, que eu não sei se ela vai trocar de moto ou não, e por isso tudo correr bem, vemo-nos para a semana. Tchau.